E aí, pessoal, bem-vindos a mais um Quiz Arts. Olha, hoje a gente vai mergulhar numa jornada por um tipo de história super poderosa, que está mudando o jeito que a gente enxerga a história do Brasil. Bora falar da literatura indígena contemporânea. Para começar, vamos pensar numa coisa bem importante. Quem é que conta as histórias do Brasil? Pois é, por um tempão, mas um tempão mesmo, a resposta para essa pergunta era, bem, limitada. É que muitas vozes essenciais, sabe? As vozes dos povos originários simplesmente não eram ouvidas. E é aí, gente, que entra a literatura indígena. Ali, a partir dos anos 90, começou um movimento, sabe? Um movimento muito forte para que os próprios indígenas pudessem finalmente contar suas histórias, com as palavras deles, com o olhar deles. Mas por que isso é tão importante, né? É que, por séculos, quem contava as histórias sobre os povos originários eram pessoas de fora. E o que acontecia? Muitas vezes saía uma visão toda distorcida, sabe? Cheia de preconceito, de estereótipo. Então era mais do que necessário virar esse jogo. A palavra-chave para entender isso tudo é autoexpressão. É, tipo, a essência do movimento. É a chance da gente ter um contato de verdade com essas culturas, ouvindo direto da fonte, de quem vive aquilo no dia a dia. É sobre ter uma história autêntica. Então, a gente vê que os objetivos vão muito além de só contar uma historinha, né? Ela busca valorizar toda a sabedoria ancestral, sabe? Denunciar injustiças e preconceitos. Mostrar que não existe o indígena, mas sim uma pluralidade cultural imensa. E com isso, claro, fortalecer a identidade e criar um diálogo mais justo entre as culturas. E ó, pra gente sentir isso na pele, vamos analisar um poema incrível da Eliane Potiguara. Ela é uma das pioneiras, uma das vozes mais potentes desse movimento todo. O poema dela é uma verdadeira jornada, uma busca por um lugar muito, muito especial. Olha só como o poema começa. É uma frase forte, direta. Dá logo aquela sensação de perda, né? De algo que foi arrancado. Mas que aldeia é essa que ela não tem mais? A resposta é bem mais profunda do que a gente imagina. E aqui está o pulo do gato do poema. A palavra aldeia tem dois sentidos aqui. Tem a aldeia física, né, o lugar mesmo, a terra que foi tirada da família dela sem dó nem piedade, como ela mesma diz, e tem a outra aldeia, a aldeia espiritual. Tá, mas o que é essa tal casa espiritual? Então, é aquela herança que ninguém consegue tirar. São os valores que vêm de geração em geração, sabe? O amor, a solidariedade, a tolerância. É um tesouro que a gente carrega por dentro. Beleza. Se a aldeia física foi tirada, de onde vem a força para continuar? O poema responde, vem da ancestralidade. Essa força é como um fogo que queima por dentro, uma herança das mulheres guerreiras, as ancestrais dela, que lutaram, que não se calaram, que não tiveram medo. Então, vamos refazer o caminho do poema rapidinho. Primeiro, vem a dor da perda. A aldeia física, o lar já era. Mas aí vem o reconhecimento da força, da resiliência, aquela herança espiritual, a força que vem lá de trás, dos antepassados, essa ficou intacta. É como um fogo que nunca apaga. E é com essa força toda que ela chega a uma descoberta. Nossa, uma descoberta que muda tudo. E aí vem o grande final do poema. A verdadeira aldeia não é um lugar físico, é um sentimento, é um estado de espírito. É o próprio coração dela, cheio da força dos ancestrais e dos valores do seu povo. E esse é um lugar que ninguém, nunca, vai poder tirar. É uma forma de resistência e de dizer eu estou aqui, super poderosa. Nossa, que poema forte, né? Que jornada. Bom, agora pra gente fixar tudo isso, chegou a hora do nosso Quizards. Estão prontos? Bora lá, primeira pergunta. O que é que significa autoexpressão dentro desse papo sobre literatura indígena? Exatamente. É quando os próprios indígenas pegam as rédeas e contam suas próprias histórias, com o olhar e a voz deles. Segunda pergunta, vamos lá. O poema fala de uma perda muito grande. O que foi que tiraram da família da poeta sem dó nem piedade? Isso aí, a aldeia física, o lugar onde eles viviam, a terra deles. Terceira, a poeta tem uma força interior que é uma herança. Mas, herança de quem? Perfeito. Ela herdou essa força das mulheres guerreiras da sua ancestralidade. Um baita exemplo de coragem e resistência. E agora a última, para fechar com chave de ouro. No final do poema, depois dessa jornada toda, qual é a verdadeira aldeia da poeta? É isso! A verdadeira aldeia dela é o seu próprio coração ardente. Uma fortaleza interior. Mandaram bem demais, pessoal. Parabéns! Bom, a gente está chegando no final, mas o papo não precisa acabar agora, né? Pelo contrário, a gente quer muito continuar essa conversa.
Esse poema da Eliane Potiguara fez a gente pensar sobre qual é o nosso lugar de força, a nossa aldeia interior, né? Então a pergunta que fica é essa. E para quem nos assiste, o que é a sua aldeia? Onde se encontra a sua força, a sua identidade? Pode ser na família, nos amigos, num hobby, na arte. Conta pra gente aqui nos comentários, a gente vai adorar ler. E aí, curtiu essa viagem? Então, para não perder outras como essa, já segue o canal Quizards, ativa o sininho para receber as notificações e, claro, deixa aquele like para ajudar a gente a fazer com que mais vozes como a da Eliane Potiguara cheguem mais longe. A gente se vê na próxima. Valeu!